tá os lançamentos, o universo? Tá do mesmo jeito o universo, Sacanha? Ah, do mesmo jeito, tranquilo. Nada de novo, não. Tá sossegado. O 13 Atlas passou rápido, né? Ah, cara, 13 Atlas passou. Agora ele tá aí entre... A gente não tem mais muita notícia do 13 Atlas, né? Porque ele tá entre Marte e Júpiter. Então, entre Marte e Júpiter, primeiro porque você não tem muita sonda. Então, e ele tá muito longe já, ele é muito pequeno e ele tá muito longe para ser observado aqui da Terra. Então, a gente tem que esperar agora ele passar perto de Júpiter, que vai ser aí em meados de março, porque ali em Júpiter tem uma sonda da NASA chamada Juno, e aí ela pode fazer imagens legais do 13 Atlas. Mas por enquanto, cara, ele tá num pedaço do sistema solar aí entre Marte e Júpiter que não tem nada, absolutamente nada. Então, tá viajando. A gente pode ficar tranquilo, né? Pode, ele não é alienígena, não é uma nave, não trouxe alienígena, não trouxe nada disso, cara. Ele é um cometa muito... No final das contas, né, ele acabou sendo um cometa muito parecido com os cometas que são aqui do Sistema Solar. O que chamou muita atenção dele é que ele começou a apresentar algumas anomalias que a gente fala, algumas características que eram diferentes de cometas daqui. Mas aí é aquela, eu fiz essa analogia aí pro pessoal entender, né? É aquele negócio assim, por exemplo, você vai pegar arroz, por exemplo. Você come arroz no Nordeste, tem carne seca. Você come arroz, tem arroz marroquino, tem arroz birubiru, tem arroz japonês. Tudo é arroz. Só que cada arroz tem sua característica. Um é mais empapado, um tem algum tempero, um tem carne seca, o outro tem arroz carreteiro e por aí vai. Mas não deixa de ser arroz. E o mais legal é o seguinte, por que o arroz é uma boa analogia? Porque quando você pega o arroz, por exemplo, com carne seca, você sabe de onde que ele é. Você sabe que ele é do Nordeste. Você pega o arroz com pequi, por exemplo, que é famoso em Goiás, você sabe que é de Goiás, que é o arroz vem. Então, o que quer dizer o quê? Que essa mudança química que você faz no arroz, ela indica a origem dele. O 13 Atlas é a mesma coisa. Ele tinha ali algumas proporções de elementos químicos diferentes que acabavam indicando o lugar da onde ele veio. É só isso, mais nada. Então não tem nada demais. A gente sempre quer, né, que seja alien, que seja uma nave que venha, mas cara, infelizmente a realidade ela é muito mais chata do que a gente gostaria que ela fosse. Então, tem que ficar com isso na mente e pronto, né? Agora, uma coisa que é importante é continuar estudando ele, porque ele é um dos únicos, até agora, né? O único objeto interestelar que a gente teve a oportunidade de estudar ele antes e depois do periélio. Periélio é o momento que ele passa mais próximo do Sol. E isso é um momento importante na vida de um cometa, porque, por exemplo, tem cometas que quando passam perto do Sol, eles mergulham no Sol. Tem cometa que é despedaçado, tem cometa que não acontece nada, tem cometa que cria uma cauda muito bonita. Então é um momento muito importante. Os outros dois objetos interestelares, foi o Oumuamua e o Borisov, quando a gente detectou eles já estavam longe. Agora o 13 Atlas não, a gente detectou ele antes, passou pelo Sol e consegue estudar ele depois. Então isso é muito importante. Então não é que é legal só porque seria uma nave alienígena, não. Ele sendo um cometa que veio de outro lugar, é muito legal também. Pois é, mas por que teve tanta comoção? Toda hora alguém fazia uma live falando vai ter ET, vai entrar, vai explodir a Terra. Por que isso? Cara, é o que a galera quer por conta dessas anomalias que ele tinha, entendeu? Como ele tinha alguns comportamentos dele que eram diferentes dos cometas daqui do Sistema Solar, o pessoal ficou nisso. Mas toda essa ideia aí, ela surge com um cara, eu conversei com ele, tá? No podcast até do Vilela, um pesquisador de Harvard chamado Avi Loeb. Esse cara, o que ele fala na verdade, tá? Vamos deixar bem claro aqui. Ele nunca falou que era uma nave alienígena, nunca na vida dele. Ele coloca só a dúvida, entendeu? Ele fala assim, vamos pesquisar mais. Obviamente, tanto que ele criou, para o pessoal entender, ele criou uma escala chamada escala Loeb, que vai de 0 a 10, onde 10 é uma nave alienígena e o 13 Atlas era nível 4 só. Então assim, nem para ele era uma nave alienígena.
Só que ele colocava a dúvida. A gente tem que estudar melhor, a gente tem que ter imagens melhores e tal, para poder, então, ter uma conclusão definitiva do que é isso. Tá corretíssimo o que ele falou. Só que a galera pegou e deturpou essa fala dele, falando que ele estava falando que era nave alienígena. Ele ficou bravo e tudo e tal. Então vem daí. E vem das anomalias, né? Então, por exemplo, todo cometa tem uma relação de 2 elementos químicos que são muito importantes, ferro e níquel, que são os elementos que a gente tem no núcleo da Terra. O 3 Atlas, ele não tinha ferro, ele praticamente só tinha níquel. Aí o pessoal começou a falar assim, tem níquel aí, tá vendo? É uma nave e tal, entendeu? Não sei o quê. Então, mas não tem nada a ver. Ele não tinha ferro porque o ferro estava muito, como vou dizer assim, agregado no corpo do cometa. Depois que ele passou pelo periélio, que ele foi aquecido pelo Sol, esses gases todos, esses elementos se soltaram e acabou que ele se tornou um cometa muito parecido com os cometas que nós temos aqui, entendeu? Entendi. Então, dessa vez não teve ET, dessa vez não teve invasão, dessa vez não teve... Nada. Mais uma vez não teve nada, cara. Infelizmente, tá? Eu queria que fosse, que seria muito legal, mas não é, cara. A realidade é chata. Sério? É bom, né? Pra dar uma agitada, não é não? Sei lá, cara. Vai que eles querem dominar de novo. O Brasil já foi dominado pelos portugueses, então todo mundo teve alguma dominação. O cara dominar por ET é foda, sei lá, né? Complicado isso aí, hein, cara? Complicado isso aí. Complicadíssimo. Complicadíssimo. Eu acho complicadíssimo. Mas olha só, gente, essa live agora, o Sérgio, agora uma notícia boa pra vocês, né, Sérgio? Toda semana a gente vai marcar, vamos tentar ver aqui uma data fixa, mas o Sérgio, ele tem uma programação louca. Então, dentro da possibilidade, a gente vai marcar aqui uma vez por semana com o Sérgio. Trocar uma ideia aí. Isso aí, assim como a gente já tá fazendo com o Mauro César, com o Thiago, o Rodrigo Matos, e agora o Sérgio também é integrante aqui com muito orgulho, muita honra do nosso BarbaCast. Então seja bem-vindo agora definitivamente, viu, Sérgio? Boa, isso aí, valeu. Tamo junto aí, galera. Olha só, Sérgio, eu tenho que te perguntar uma coisa. Fez 30 anos que o ET de Varginha apareceu ou não? É isso aí. Acabou de fazer 30 anos o ET de Varginha. Pois é. Apareceu ou não o ET de Varginha e a galera começou a fazer muito conteúdo e tudo mais. Inclusive, a gente tem que fazer um podcast com o Bunker X, viu? Eu, você e os Afonso. Adoro os dois. Adoro eles. Fui lá, já visitei o Bunker X lá dele, já fiz programa lá dentro. Pois é. É bom, é legal. Mas, inclusive, o Afonso 3D foi lá pra Varginha pra ver enfim, pra fazer lá as coisas, os encontros lá que tem que fazer. Aí, teve um depoimento de um médico, que depois eu descobri que ele já deu esses depoimentos outras vezes, não é uma coisa inédita dele, ele já falou sobre isso outras vezes, mas ele foi discursar lá nos Estados Unidos, também não sei se é coisa nova ou não, mas eu vi no Instagram, me mandaram, e eu queria falar com você sobre isso. O médico disse, imagino que você tenha visto, obviamente. O médico sim. Que foi convidado, eu não sei se eu posso passar aqui por causa de direito doutoral, mas basicamente foi isso. O médico disse que foi chamado para atender uma criatura, algo, quem não sabia o que era, foi super sigiloso, chegou, era um ET. E aí ele descreveu que tinha um olho ele era meio cinza, meio verde, um olho grande, cabeça parecia que tinha hidrocefalia, e aí o ET não se comunicava, mas pela cara dele parecia que ele estava muito satisfeito pelo atendimento dos humanos e tudo mais. Enfim, Sérgio, é verdade ou não é? O que aconteceu em Varginha que a gente pode achar ou não pode achar? Tem alguém escondendo alguma coisa da gente? Como se alguém conseguisse esconder alguma coisa, né? Mas enfim. Cara, vamos lá, vamos aproveitar aí para explicar pra galera, né? Tudo sobre Varginha, que é considerado aí por muitos um grande caso da ufologia. Para mim não é nada que aconteceu ali, mas tudo bem. Varginha é o seguinte, a primeira coisa de Varginha acontece, na verdade, no dia 14 de janeiro de 1996, quando um cidadão ele tá na Fernão Dias, na rodovia Fernão Dias, e ele relata. Agora, uma coisa importante, tá? Antes de eu falar qualquer coisa de Varginha. Sim. Tudo que se tem de Varginha, pessoal, são relatos.
Não tem uma imagem, não tem um vídeo, não tem um nada, não tem um pedaço de nave, não tem nada. Tudo que tem são relatos. Então, esse cara, ele estava na Fernão Dias e ele relata que ele viu uma nave na forma de charuto passando. Aí ele começou a acompanhar a nave e ele viu que a nave caiu num lugar lá. Ele pegou o carro e foi lá para ver o que era a nave. Quando ele chegou lá, o exército já estava lá e o exército mandou ele sair de lá. Ele saiu todo assustado, saiu o relato dele, tá? Ele saiu todo assustado, parou num posto na estrada. E na hora que ele parou nesse posto da estrada, veio um opalão, aqueles opalão antigo, escuro, e desceu do opala dois caras vestidos de terno, tal, não sei o que, entraram dentro do restaurante que ele tava e falaram assim pra ele, falaram o nome dele, o nome da família dele, dos filhos, da esposa, tal, da onde ele morava, da mãe e tudo, e falou assim, você não viu nada, esqueça tudo que você viu, não aconteceu nada. Isso aí, pra quem aí pegou a referência, exatamente, ó, já pegaram a referência aí no chat, é isso mesmo. É MIB. É o MIB. Pra quem nunca viu Homens de Preto, né, MIB, Men in Black, eles chegam com aquele negócio e aperta e a pessoa esquece isso. O filme Men in Black, ele é baseado numa coisa que acontece, que foi relatada durante anos e anos, com todas as pessoas que tiveram contato com nave ou com alienígena. A gente chama isso dentro da ufologia de Men in Black Syndrome, a síndrome dos homens de preto. Muitos e muitos relatos pelo mundo falam que depois de ter avistado um objeto, um ser ou alguma coisa, essa pessoa era visitada por esses caras vestidos nesse terno que pediam para esquecer as coisas e tal. Isso é dia 14 de janeiro, tá? 14 de janeiro. Passa uma semana mais ou menos, chegamos então no dia 20 de janeiro de 1996. A primeira coisa que acontece é que numa fazenda, num sítio ali perto de Varginha, um casal tá em casa e eles ouvem os bichos que estão meio nervosos no pasto lá, o cavalo, o boi e tal. E quando eles saem para fora, eles veem uma nave em forma de charuto também, vindo e batendo no solo. Pronto. Isso é uma coisa, tá? Muito bem. Durante o dia 20 de janeiro, na cidade de Varginha, começam a aparecer vários e vários relatos, sempre é relato, tá, pessoal? De pessoas que viram determinadas criaturas. Então, a gente tem, primeiro, uma criatura que foi no zoológico de Varginha, e a diretora do zoológico disse que viu essa criatura. Nós temos uma criatura que foi vista num dos bairros ali de Varginha e foi apedrejada pelos moradores. Nós temos a criatura vista pelas 3 meninas lá, 2 irmãs e uma amiga delas, enquanto elas estavam cortando o caminho para ir para casa, que elas veem a criatura agachada e tal. Tem uma criatura que foi atropelada por 2 policiais. E quando o cara pegou essa criatura, parece que ela tava meio viva, ela arranhou ele. Isso os relatos, tá, cara? Tô contando aqui os relatos, tá? Ela arranhou ele, depois esse cara, ele morre depois de algum tempo, e ele morre em causas meio que desconhecidas. E aí você tem a tal da criatura que vai parar no tal do Hospital Regional de Varginha, que vamos dizer assim, é um cenário central de vários acontecimentos, tá? Essa criatura, ela chega lá, é viva, ela é colocada ali na cama, na maca, ali na cama e tal. Eles operam a criatura e aí acontece de chamar esse médico, ele chama Ítalo Venturelli. Primeira coisa, tá? O Ítalo Venturelli, ele sempre falou, desde sempre, que ele tinha ido no hospital e tinha visto uma filmagem de uma criatura, tá? Aí o que ele conta hoje? O relato dele é o seguinte: ele teve um infarto, ele quase morreu, e depois que ele voltou desse infarto, ele falou assim: eu tenho que contar a verdade para todo mundo agora. E aí ele contou a nova versão dele. A nova versão dele é, ao invés dele ter visto a filmagem, ele viu a criatura, que aí é isso aí que você falou, que é o relato dele, que ele olha para a criatura olha para ele, olha para a janela, tal, não sei o quê, e pronto, tá? Então, isso é o que acontece em Varginha. É só isso aí, é dia 20 de janeiro, tá? Aí tem uma chuva muito grande, chove granizo, tudo mais, e não sei o quê. Muita gente relaciona as coisas e tal. Então, é isso que acontece em Varginha. Algumas coisas estranhas que o pessoal relata é o seguinte:
tinha uma movimentação muito grande de caminhões do exército. Mas aí, pessoal, a gente tem que entender aonde fica Varginha. Varginha fica no sul de Minas, perto de uma cidade chamada Três Corações, onde tem ali a Escola Superior de Armas, a ESA. E ela faz muito exercício militar naquela região. Então, ter caminhões... E o café. E o café Três Corações também. Exatamente. Ter esses caminhões do exército circulando por ali não é algo muito incomum, tá? Mas foi relatada uma movimentação um pouco anormal desses caminhões do exército. Em Campinas, em Viracopos, pousou um avião do exército, da Força Aérea dos Estados Unidos, um C-17. Então, a primeira coisa de Varginha é o seguinte: é isso que aconteceu. Tudo é baseado em relato. Qual que é a principal coisa relacionada com Varginha? Nenhuma dessas coisas que eu relatei aqui para vocês, elas estão, de certo modo, conectadas, tá? Então, você vê uma luz no céu, você vê uma criatura aqui, uma criatura ali e tal. Você não tem uma história, vamos dizer assim, que ela seja contínua, tipo, eu vi a nave caindo, na hora que eu olhei eu vi as criaturas saindo, correndo e tal. Isso não existe em Varginha, tá? E aí você tem um avião ali que pousou e tal. Os ufólogos, eles pegam essas histórias e emendam elas e contam elas como se tudo fosse uma coisa só. Não tem foto, mas existe uma filmagem. Porque se o Ítalo Venturelli, esse médico aí, ele falou a vida inteira dele que ele viu uma filmagem disso, existe a famosa fita que a gente fala. Escola de Sargentos do Exército, né? Eu falei escola, a ESA, Escola de Sargentos do Exército. Então existe a tal da fita, que a gente fala tanto dela, entendeu? Muito bem. Varginha ficou, cara, esquecida por muitos e muitos anos, tá? Até que um americano, que é esse cara aí que chamou todo mundo agora pra conferência nos Estados Unidos, chamado Jamie Foxx, ele é um documentarista, ele resolveu mexer no caso de Varginha. Aí ele foi em Varginha, ele entrevistou a galera, ele foi atrás de novas testemunhas e tal, não sei o que, aí apareceu esse médico e foi atrás desse povo todo. E ele, na época, ele ofereceu $200 mil para quem entregasse para ele a fita original de Varginha, o que dava R$1 milhão, tá? O que dava R$1 milhão. E essa fita não apareceu. Então, assim, se ela não apareceu por R$1 milhão, cara, provavelmente ou ela não existe, isso aí foi tudo uma invenção, ou ela existe e ela sumiu, ou ela existe e ninguém quer entregar por conta nenhuma. Muito bem. O que os ufólogos, vou contar aqui a parte dos ufólogos, tá? O que os ufólogos falam é o seguinte, que o exército chegou rapidamente em Varginha e fez um negócio chamado acobertamento, tá? Ele acobertou. Então, segundo os ufólogos, o exército foi lá, capturou as criaturas, enfiou uma criatura no C-17, mandou essa criatura para os Estados Unidos. Isso aí tem um porquê até, porque o Brasil e os Estados Unidos sempre teve um acordo com relação a essas coisas, tá? E agora eu não vou lembrar o cargo que ele tinha lá, mas era um cargo importante do exército. Quando ele dá entrevista lá, ele fala, não aconteceu nada, nós negamos tudo, tal, e não sei o quê. Para os ufólogos, o pessoal do exército está mentindo, tá? Aí o que os ufólogos eles pretendem fazer, eles tentam fazer de todas as maneiras. Eles tentam pedir os documentos de tudo que aconteceu aquele dia lá em Varginha para o governo federal. Então, existe, né, aquele lance de documentos classificados, documentos secretos, ultrasecretos e tudo mais. E eles querem quebrar isso aí com a lei da livre informação, que nos Estados Unidos é muito famosa, chama FOIA, entendeu? E eles estão querendo fazer isso aqui no Brasil para ter acesso a toda essa documentação, mas também eles nunca vão saber se eles vão ter acesso a tudo, porque eles têm certeza que o exército tá escondendo alguma coisa. Então é isso que tem em Varginha, tá? É isso. Não tem imagem, não tem pedaço de nave, não tem absolutamente nada. Tudo é baseado em relatos, tá? Aí a gente tem grandes ufólogos que estão envolvidos nisso. Um deles é o Birajara Rodrigues. O Birajara, ele foi o primeiro cara a chegar ali e estudar tudo isso.
ele durante, sei lá, uns 27, 25 anos, sempre falou que era alienígena. Agora ele fala que não é mais. Porque ele fala que os relatos, eles não se sustentam. E não se sustentam muito também. Se você vê o relato mesmo de cada pessoa, cara, você vê que a pessoa não sabe. Era meio cinza, parecia que tinha uma coisa. A mulher do zoológico falou que parecia que ele tinha um capacete. As meninas falaram que ele tinha 3 calombos na cabeça. Então você vê que um tinha o olho vermelho, o outro não era tão vermelho assim. Daqui a pouco eu falo que isso aí tem um problema sério nessa parada aí. Mas o lance é todo esse. Então o Birajara é um grande ufólogo e ele largou o caso, ele fala que não aconteceu nada. Tem o Edson Boaventura, um dia a gente pode até trazer o Edson aqui. O Edson estuda aqui, ó, tem até aqui, ó. Aqui, ó, agradecer o Edson aqui, ó, publicamente, que ele mandou o livro dele, ó. Opa! O último livro dele sobre ET de Varginha, toda a investigação e tal. O Edson, ele foi o primeiro cara a ter essa foto aqui, ó. Deixa eu achar que eu vou mostrar pra vocês. Que é a foto do C-17 pousado lá em Viracopos. Então, assim, tudo de Varginha, pessoal, é isso. É baseado em relatos. E aí, qual que é o problema que eu ia falar pra vocês? Relato hoje, dentro da ufologia, a gente não usa mais. Tanto que o governo americano, ele quer tirar tudo que é coisa relacionada aos relatos, tá? Por quê? Porque relato, cara, ele é carregado de muita coisa. Por exemplo, ele é carregado de vieses, ele é carregado de referências, de cultura, de um monte de coisa. Vou contar um caso muito interessante para vocês. Só um minuto, me fala o nome do livro que eu vou botar aqui no site pra galera ver se quiser comprar. Fala aí. Aqui, ó, Edson Boaventura, chama ETs de Varginha montando quebra-cabeça. Aí, ó. Tá, vou colocar. Se eu achar aqui, eu vou colocar, pessoal. Mas pode seguir, segue aí. Então, o lance é o seguinte, cara. O ano passado teve a tal das luzes de Nova Jersey. Não sei se o pessoal lembra disso aí. Lá no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, começou a aparecer um monte de luz no céu e tal. Aí o que acontece? A Anitta, ela foi pra lá, pros Estados Unidos, lá na casa dela, no hotel dela, tal, não sei o quê. Quando ela chegou lá no hotel, tava aparecendo as luzes no céu. Aí ela pegou o celular dela e pá. Só que aí ela filmou mais a casa dela do que as luzes. Sacanagem, Anitta, tinha que ter filmado as luzes. Mas olha só que legal. Olha só que interessante. Eles, no dia seguinte, preste atenção, a Anitta tava com a amiga dela dentro do carro e ela chegou e falou assim: ô amiga, e as luzes ontem, né? Sabe o que a amiga dela falou? A amiga dela falou desse jeito, cara. Nossa, é mesmo, né? Parecia Nossa Senhora. Tá vendo? Por que parecia Nossa Senhora? Porque a amiga dela tem todo um viés religioso, uma referência religiosa e tudo mais, tá? Então, esse aqui é a parada de relato. Relato é isso, cara, tá? Relato, ele é muito, muito problemático. Tô vendo o Afonso 3D aqui, ó, grande Afonso 3D. Porque agora teve o congresso, né? Congresso Internacional de Ufologia lá em Varginha. E tá aí, ó. Porque aí o que acontece? O exército, aonde que é a grande bronca dos ufólogos que estudam Varginha é a seguinte. O exército chegou e falou que o ET era o tal do Mudinho. O Mudinho ele era baseado nesse desenho aqui, ó. Esse é o desenho clássico, né, do ET de Varginha, lá no cantinho e tal. Baseado nisso, eles falaram que era o Mudinho, porque o Mudinho, ele era um morador de rua, famoso ali em Varginha e tal, não sei o que ele tinha problema, um monte de coisa. O exército é o Mudinho. O exército, a conclusão do relatório do exército é que era o Mudinho. O que revolta os ufólogos é isso aí, é que não era o Mudinho, tá? Esse aqui é o casal que viu a nave lá no sítio, ó. Tá? Esse aqui é o casal que viu. Deixa eu botar sua tela grande aqui, peraí. Pronto. Esse aqui é o casal que viu a nave lá no sítio, tá? Esse casal aqui. Esse livro aqui do Edson é muito bom, cara, porque ele traz toda a cronologia, tá?
minuto a minuto do que foi acontecendo em Varginha. Caramba, outro dia eu achei aqui a foto do avião, agora não tô conseguindo achar, mostrar. Porque o Edson, ele é o cara que conseguiu essa foto do avião aí. Isso aí foi grande coisa. O Edson Boaventura é um grande pesquisador também do caso Varginha, tá? E o outro que é o grande pesquisador, que aí a gente pode falar até um pouquinho dele, que é o Pacatini, né? Aí o que acontece? A Globo resolveu fazer... Ah, não, antes de eu falar do Pacatini, tem um cara muito importante no caso Varginha também, que é o Badan Palhares. Eu acho que a galera aqui não vai conhecer o Badan. O Badan, ele ficou muito famoso no Brasil, galera, na época do PC Farias. PC Farias era o tesoureiro do Collor e ele, um dia, lá na casa dele de praia, apareceu morto do lado da namorada. E o Badan Palhares, ele é da Unicamp, né? E ele fez toda a autópsia, necrópsia, sei lá como o pessoal chama. E ele chegou à conclusão lá que era crime, sei lá se foi crime passional, agora nem lembro mais a história. Mas o Badan Palhares, dizem que ele... Aqui, achei a foto aqui, ó. Essa aqui é a foto que o Edson conseguiu, ó, bem recentemente, ó, desse C-17 da Força Aérea Americana, pousado aqui em Viracopos, em Campinas, ó. Ninguém tinha isso aqui até então, ó. Tá? Então tá tudo no livro do Edson aqui, tá? Então, dizem que o Badan, ele foi chamado para fazer autópsia de uma das criaturas de Varginha, tá? Tanto que lá na Unicamp, aí eu posso falar, porque eu tô lá na Unicamp todo dia. Lá na Unicamp, existe a lenda de que tem um ET lá, escondido lá até hoje. Sim. Que o ET ficou lá. Qual que é a história? A história é o seguinte, na hora que o Badan Palhares, ele foi cortar o ET, ele viu que o ET tava vivo. E aí ele largou o ET lá, não mexeu nele, entendeu? Entendi. Então é isso, cara. O que tem, assim, em Varginha, então eu tava falando do Pacatini. A segunda grande revolta dos ufólogos foi com a Globo agora, entendeu? Por quê? Porque a Globo fez um documentário, entendeu? E aí a Globo encontrou lá uma testemunha, um tal do militar lá, e o militar chegou e falou que ele tinha, o Pacatini tinha pago para esse militar para ele poder dar depoimento e tal. Cara, isso aí tá uma revolta dentro do mundo ufológico. Aí tá um falando do outro e não sei o quê. O militar não aparece, ele só aparece de costa com a voz mudada lá, deve ter os seus motivos, né? Então, o que se tem de Varginha é isso, cara. Vamos lá, o que aconteceu em Varginha? Qual que é a minha bronca com a galera da ufologia? É porque eles pegam tudo isso aí que eu falei e falam, era alienígena. Entendeu? E, cara, é muito difícil você dar um salto gigantesco desse, porque pode ser um monte de coisa. Pode ser um monte de coisa. Pode ser bicho, entendeu? Pode ser um bicho que vivia ali, que ninguém nunca viu, entendeu? E aí apareceu. É nave no céu. Cara, nave no céu tem os relatos que são feitos, tem toda a característica de entrada de lixo espacial, que hoje é uma coisa que a gente conhece, mas mesmo assim assusta quem não conhece. Sim. Na década de 90, então, imagina, né? Ninguém nem olhava pro céu direito, então dava isso. Então a minha bronca é o seguinte, pode ser alienígena, pode até ser, cara, mas antes de você afirmar, porque os caras afirmam que é, então antes de você afirmar que é alienígena, pode ser um monte de coisa antes de ser alienígena, entendeu? Então, qual que é a minha bronca com eles? Dentro da ciência, dentro da metodologia científica, a gente procura evidências, a gente monta hipóteses e a gente vai alterando essas coisas aí a partir dos dados que a gente vai obtendo. Então só que qual dado que tem em Varginha? Não tem dado, cara. O único dado são relatos, entendeu? E relato é muitíssimo complicado. Cara, é só vocês pegarem, vejam o documentário da Globo, cara. Vejam as pessoas relatando. E hoje fica pior ainda, porque é um negócio que já passou faz 30 anos, entendeu? Então a pessoa fala, aí ela põe uma incerteza, era meio cinza, era meio marrom, era com olho vermelho, não era, tinha calombo na cabeça, não tinha. Então, quando você pega todos os relatos, eles meio que não... por isso que o livro do Edson Boaventura chama Montando Quebra-Cabeça.
Porque o Edson tem a mesma opinião que a minha. O que acontece em Varginha são casos isolados que você tem que dar um jeito de montar isso. E como você vai montar isso? Cara, é muito difícil montar isso, é muito difícil. Por conta disso, você não tem um dado, você não tem nada, você não caiu, não tem um pedaço de uma nave. Cara, a nave caiu, cadê o pedaço da nave? Será que o exército foi lá e recolheu uma nave? Cara, uma nave não é um negócio tão fácil de esconder assim, entendeu? Sim. Cadê? Entendeu? Então, por exemplo, tem isso. Tem uma outra turma da ufologia e aí é um dos grandes problemas do caso de Varginha, porque nem os ufólogos se entendem nessa história toda. Tem uma outra galera que fala que nunca teve nave, porque dizem que esses seres, se é que eles existem, se é que eles nos visitam, eles são seres que viajam entre dimensões, são seres interdimensionais. Aí, cara, pra mim, tá, pessoal? Qualquer um pode acreditar em qualquer coisa. Se a pessoa fala isso pra mim acabou. Isso aí é tipo uma carta super trunfo. Lembra Super Trunfo, aquele joguinho? Cara, viagem interdimensional. A partir daí vale qualquer coisa, entendeu? A partir daí vale qualquer coisa. Então Papai Noel pode existir, Coelhinho da Páscoa, Papai Noel pode existir, cara. É um ser que viaja entre dimensões. Então, assim, quais são os problemas do caso de Varginha? São esses. Você tem coisas meio desconectadas e nem os ufólogos têm um consenso do que aconteceu ali. Tem uma galera que defende uma linha, tem outra galera que defende uma outra linha. E isso, será que algum dia nós vamos descobrir o que aconteceu em Varginha? Cara, provavelmente nunca vamos, entendeu? E provavelmente para mim, agora o que eu acredito? Eu não acredito que é um alienígena que visitou ali, entendeu? Ou vários, né? Porque na verdade, se você fizer a conta, se não me engano, são 6 criaturas, tá? São 6 criaturas. Então, particularmente, eu acho que não foi uma nave que caiu. Porque se fosse uma nave, tinha que ter um pedaço dela, não é possível que eu não tava lá perdido naquele mato, né? Então, sim. Mas é isso. Bom, então Varginha é isso, cara. Os ufólogos consideram um dos grandes casos da ufologia mundial, e eu não considero. O Brasil, né, ele tem 3 grandes casos ufológicos. Um é a Operação Prato. Operação Prato foram umas luzes que apareceram lá na ilha de Marajó, na década de 70, em 1977. E essas luzes, de novo, de acordo com relatos, elas feriam as pessoas e criavam feridas nas pessoas, tá? Aí essas pessoas começaram a ficar muito preocupadas, começaram a não dormir. Elas procuraram o delegado da cidade, o delegado não sabia o que fazer, procurou a aeronáutica. A aeronáutica foi lá, montou uma vigília, ficou um mês lá e chegou à conclusão de que não era nada, tá? Então isso é a Operação Prato. Em 1988, se não me engano, a gente teve a Noite Oficial dos OVNIs. Entre Rio e São Paulo, no Vale do Paraíba, um avião comercial viu luzes no céu. Ele relatou isso. A Força Aérea Brasileira mandou decolar os caças lá de Anápolis, os F-4. Os F-4 perseguiram essas luzes aí pelo céu e tal. A conclusão também é que não era nada, entendeu? Porque alguns caras, alguns pilotos falaram, não, eu vi umas luzes, os outros falaram, cara, eu não vi nada. Porque, de novo, é baseado em relato. Quando você baseia toda a sua história em relato, é muitíssimo complicado por conta disso. E o terceiro grande caso é o ET de Varginha. Então, esses são os... Foi 86, né? Foi 88, é 86. É 77, 86 e 96 o que aconteceu aí na ufologia brasileira e repercute aí pelo mundo afora. São os 3 grandes casos. Então, basicamente é isso. Pra galera entender aí, Varginha. Não, nem contei aí a história que toda é contada, que tá no livro do Edson aqui, ó. Quem quiser, compra o livro dele. Ele faz uma cronologia muito legal. Ele vai ponto a ponto, tá? Hora a hora, minuto a minuto, porque é aquilo que eu falei. Ele tenta montar este quebra-cabeça aí do que aconteceu em Varginha. Eu acho que... será que aconteceu alguma coisa? Pode ter acontecido. Mas disso, virar uma visita alienígena, pra mim tem um salto muito grande, cara. Entendeu? Eu concordo com você. Eu acho que é estranho, assim. Aliás, o Afonso mandou a foto dele, né? Ele disse que ele colocou... Olha lá. Ele colocou as mãozinhas dele de 3 dedos, né? Exata pegada. O Afonso 3D, né? E aí, casou? Casou?
Eu vou. Bom, ele diz que ele é ET também, né? Então, exatamente. Eu vou mostrar aqui pra rapaziada, pra vocês verem que não é caô. Deixa eu ver, cadê o download aqui? O Afonso tá no chat aí. Olha lá, cadê? Vou mostrar aqui. Olha lá ele lá. Olha lá ele, rapaz. Ah, não, ele foi lá no muro. Ele foi lá no muro onde as meninas. Ele foi lá no muro e ele fez a pose que as meninas viram. É isso aí, ó. Aí, Afonso. Grande Com Afonso. Os 3 dedos. Com os 3 dedos. Os 3 dedinhos dele. Faltou o calombo. Cadê os calombos na cabeça? É, cabeçudo, né? Legal, ele foi no muro lá. É isso aí. Gosto mais. Um salve, Afonso 3D, Afonso Solano. Gosto mais deles e é isso, cara. O que eu acho legal nessa parte é, eu tenho uma apresentação que eu rodo os teatros aí pelo Brasil, tive já no Rio de Janeiro fazendo ela, que é, será que estamos sozinhos no universo? E eu falo isso na minha apresentação e sempre falei isso. O que é muito legal é ter essa dúvida, cara, porque o dia que um cara aparecer com um ET de mão dada aí pela praia de Copacabana, cara, vai tudo bem, vai ser um ó. Cara, mas do jeito que é o mundo hoje, cara, você vai durar uma semana. Daria uma semana, alguém já fez uma outra cagada na internet, ninguém vai estar nem falando do ET, entendeu? Então essa dúvida, essa busca, essa ideia de ir atrás das coisas, de questionar, isso eu acho que é demais, cara. Entendeu? Isso eu acho que é demais, tá? O Caio Carne mandou aqui, nosso parceiro comercial do canal, tá falando aqui, pergunta pro Sacani o que ele acha de uma das respostas das Forças Armadas que falaram que era um casal de anão. Isso? Então, por quê? Porque é o seguinte, o mudinho é o que tava lá no muro lá do Afonso 3D. Sim. É porque teve uma outra criatura que ela foi atropelada também, entendeu? E a polícia falou que não era criatura nenhuma, era um casal de anão e tudo mais. Então, é isso que os ufólogos, eles ficam revoltados, é por conta disso, entendeu? E uma outra lá que foi atropelada pela polícia lá é que arranhou o policial, o Marcos Eri Xerez, que ele chama, e ele morre um tempo depois, e aí ele morreu de uma bactéria, de uma super bactéria, entendeu? E o pessoal não soube explicar direito e tal, não sei o quê. E aí o pessoal falou que ele foi arranhado pela criatura e ele pegou uma bactéria que veio do espaço e tal. Então é isso que é. Esse que é o negócio. Pra mim é o seguinte, cara, as histórias de ufologia são muito legais. O problema são os saltos que o pessoal começa a dar de repente, entendeu? Ah, não, isso, de repente não, aí é alienígena. Cara, calma aí. Pode ser um monte de coisa, entendeu? Pode ser alienígena também? Pode também. Mas, entendeu? Sim, pois é. Eu não sei, eu acho que tem uma situação que a galera realmente é muito criativa, né? Pra contar histórias e pra juntar os pontos, como você mesmo falou. O pessoal é muito criativo. Mas você chegou a conversar com esse médico? Como é o nome dele? Eu não, com o Ítalo Venturelli não. Eu não. Não, você conversou com quem ali relacionado ao caso? Não, cara, Varginha, eu já tive em Varginha, entendeu? Fiz alguma pesquisa, conversei com esse casal aí lá no sítio, lá eu cheguei a conversar. Mas, pra mim, pelo relato que eles me passaram, porque tem o seguinte também, cara, por que relato ele é complicado? Vou explicar pra vocês por que relato é complicado. Vamos pegar um exemplo aqui de futebol, tá? Futebol. O Corinthians aí, não agora, né? Porque agora perdeu mesmo, mas no outro jogo lá, contra o Santos, foi garfado, né? Se um corintiano vai te contar, ele vai falar que não foi falta, certo? Sim. Se for o santista, ele vai falar, claro que foi falta, entendeu? E se você for perguntar para um cara, o jeito que você faz a pergunta é muito foda. Pô, você viu que o Corinthians foi roubado? Não foi falta. O que você acha? Você já enfiou a dúvida na cabeça do cara. O cara fala, será que é? Será que não é? Aí chega o Santista e fala assim, pô, você viu como que o nosso time foi raçudo no finalzinho ali, ó? Driblamos, tomamos uma falta. Você acha que foi falta? Sim. Então, o jeito que você pergunta é muito foda. E aí, assim, eu não posso falar porque eu nunca vi eles perguntando. Mas, dependendo da maneira como você pergunta, você induz a pessoa a te dar a resposta que você quer. E a pessoa vai dar a resposta. E aí você vai falar o quê? A pessoa tá mentindo? Tem uma coisa também, tá? Eu não acredito que nenhum deles estejam mentindo, não, tá? Eu acredito nas pessoas. Só que eu acho que elas estão cobertas ali por alguma ideia que acabou se espalhando pela cidade, entendeu?
E aí, pô, você viu que a criatura? Pô, eu vi a criatura. Pô, jogamos pedra nela e nada, tal, não sei. Pô, e aquele lá que tava agachado? Pô, será que era o Mudinho? E eu acho que começou esse burburinho na cidade, assim, e a história foi ganhando proporções que chegou nisso aí. Existe uma foto do Mudinho? Cara, pior que existe, cara. Deixa eu ver se aqui no livro do Edson ele tem a foto do Mudinho. Ele, aí, ó. Tem aí, ó. Esse aí é o Três Dedos. É o Três Dedos, é isso aí. Tem a foto do Mudinho aí? Vamos ver se ele parece um ET. Cara, tem uma foto. Cara, essa foto desse Mudinho sempre teve. Agora, aqui no livro dele, deixa eu ver se eu acho aqui. Sempre teve. Cara, mas aí também é muito foda que você falar que o cara. Pô, é foda, né, cara? Você fala que o cara parece um ET, né? Bom, ninguém nunca viu um, então você pode dizer que sim, ué. Não, então, uma outra coisa que tem de Varginha é isso aqui, ó. Por exemplo, uma das criaturas foi relatada sendo peluda. Entendeu? Uhum. Então tem o relato de uma criatura peluda, como essa aqui, ó. Tá? E as outras que não estão peludas. Aí eu comecei a falar pra galera que era um macaco, né? A galera que enche meu saco por causa disso. Que mané macaco, você tá maluco? Eu falei, cara, eu tô maluco falando que é macaco, e a galera que fala que é alienígena? Pelo menos macaco existe. Quem é o maluco, né, Sérgio? Quem é o maluco na história? Pô, cara, eu acho que o Edson não colocou a foto do cara, não. É porque é meio foda também, né? Se colocar a foto do cara, o cara é... Sim. Imagina, você ficar conhecido mundialmente que você foi confundido com um alienígena. Mas tem a foto aqui, eu achei aqui, peraí. Tem, né? Tem umas fotos dele que rodaram aí pelo mundo afora aí. Tem. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Calma aí, acabei de achar. Tá aqui, inclusive. De Mudinho a casal de anões, como autoridade contestaram o suposto ET. É a matéria do G1. É isso mesmo. Deixa eu mostrar aqui. É isso que a bronca dos ufólogos é essa aí, entendeu? A bronca dos ufólogos é essa, porque pro exército e tal, ou é um Mudinho, ou é um casal de anão e tudo mais, entendeu? Uhum. Pô, o Mudinho também, nessa posição, ele parece o ET mesmo de Varginha. Olha ele aí, ó. Esse é o Mudinho. Esse é o Mudinho, pessoal. O foda é o seguinte, eu acredito que é o Mudinho, eu acho que não é, cara, porque é o seguinte, se ele era uma figura conhecida em Varginha, essas meninas, esse cara devia ter sido visto várias vezes, então assim, pra você confundir ele com um alienígena, que é foda, assim, nem é com alienígena, tá? Aliás, uma coisa, muita gente hoje chama de criaturas de Varginha, porque como, né, não sabe se é alienígena mesmo, então a gente chama de criatura. Agora, imagina que você passa todo dia, né? Varginha é uma cidade relativamente pequena. Essas figuras são conhecidas. Eu acho que é muito difícil a pessoa confundir, né, cara? A pessoa confundir. As meninas mentiram. Então, cara, porque aí você... Por que elas iriam mentir? Entendeu? Elas sofreram muito, tá? Essas meninas sofreram muito. Elas sofreram muito, ficaram estigmatizadas e tal, entendeu? Então, assim, pô, mentir, acabou que elas não ganharam nada com a história e tal. Eu acredito que o cara lá recebeu dinheiro. Também não acredito que o Pacatino tenha pago pro cara, não. Mas, cara, aí entra uma outra coisa que eu tenho que falar, cara. Não pode, cara. E os caras, eles devem ter ficado super felizes quando a Globo foi atrás deles pra fazer o documentário. Falou, opa, agora nós vamos... Pá. Só que a Globo foi lá e ferrou os caras. Mas ferrou eles bonito, cara. Entendeu? Porque no último episódio lá, fala de um monte de coisa, tal, não sei o que, entendeu? Então é foda, é foda. Aí os caras ficaram revoltados. Por que teve essa audiência aí que você falou lá nos Estados Unidos? Porque quando terminou o documentário da Globo, a galera ficou muito revoltada, muito mesmo. O Jamie Foxx, que é um cara que estava estudando Varginha já há algum tempo, ele comprou essa briga. E ele fez até, o pessoal gravou até um vídeo com ele e falou assim, Globo, eu vou pegar vocês, eu vou mostrar a verdade e tal. O que o Jamie Foxx fez? Absolutamente nada de novo, cara, tá? Ele chamou o cara que viu a nave na estrada, ele chamou o Ítalo Venturelli. E os outros relatos ele gravou aqui no Brasil. Então, simplesmente é sempre a mesma coisa. É a irmã do policial que morreu com a tal da bactéria, é as 3 meninas que dão relato, é a mãe das meninas que fala, e agora, quem fala também é o tal do cara que viu a nave na Fernão Dias e o Ítalo Venturelli.
Então, assim, de novo, não teve nada de novo, cara. Simplesmente teve o relato dessa galera lá nos Estados Unidos. Lembrando, tá? Não foi no Congresso americano, não. Muita gente falou, lá, os caras foram depor no Congresso. Não. O Jamie Foxx, ele fechou um hotel lá, um negócio, e ele fez um evento dele, totalmente dele. Ele que pagou pra galera ir pra lá, e ele fez um evento dele. Não tem nada a ver com o governo americano. Muita gente falou assim, o Trump vai revelar a verdade, o Trump vai mostrar o... Cara, o Trump não tava nem sabendo desse negócio, não quer nem saber disso, entendeu? Não é aquelas audiências públicas que tem no Congresso americano. Hoje a gente tem isso. Mas isso que o Jamie Foxx fez não é isso, tá? O Jamie Foxx, ele fez um coletivo de imprensa, tá? Sim. Ele chamou a galera, fechou um hotel, convidou a imprensa, quem estava interessado foi lá, fez pergunta e tal. Mas o que ele mostrou de novo? Absolutamente nada. Só baseado de novo em relatos. Uhum. E quando você falou, né, que tem relatos que eles se confundem, né? Então, por exemplo, o cara vê que é cinza, o outro vê que é mais cabeçudo, o outro vê que é menor, então... O outro vê que é peludo. E aí esse peludo depois foi lá chupar cabra, né? É isso aí. Tem o chupacabra. Chupacabra é um fenômeno famoso aí na América Central. A América Central tem muita coisa com ufologia. O chupacabra nasceu ali, na América Central. É isso mesmo. Pois é, por que tem tanta aparição, relato aqui na América do Sul, América Central? Não, assim, tem pelo mundo inteiro, né? Assim, relato tem pelo mundo inteiro. A gente fica sabendo disso aqui para nós, pela língua, né? A revista UFO faz um belo trabalho também, divulga tudo isso, né? E o chupacabra são outros fenômenos, né? São animais que aparecem com um buraco, o animal tá inteiro, mas ele tá totalmente oco por dentro. Não tem sangue nenhum, não tem órgão nenhum, não tem nada. Ninguém sabe explicar o que acontece, entendeu? E aí eles apelidaram do chupacabra, que pegava vaca também, entendeu? Pegavam vaca e puxavam todos os órgãos, o sangue, tudo. E fica uma coisa... De novo, você tem isso. E aí o cara dá um salto e fala que é alienígena. É essa que é a minha bronca, tá? Entendi. O boy fã tá falando pra caramba aqui que ele tinha que ter saído na... Cadê? Não eu era pra sair. Tinha que sair na revista UFO. O Sergião, aqui ó. O Afonso falou aqui, não o Afonso 3D nem o Solano, ele falou outro Afonso Luiz. Sergião, a história do chupacabra, podemos dizer que há evidências? Evidências do quê, cara? De alienígena? Não, né? Não, Porque ninguém nunca viu um ser pegando esse bicho e fazendo essas coisas com ele. O que a gente tem é o seguinte: você mora numa fazenda, você dorme, você acorda no outro dia, tem lá umas 3, 4 bichos lá com esse negócio. Então não tem, cara, não tem evidência, cara. A gente recebeu um superchat aqui, o primeiro da tarde, valeu, Vinícius Machado. Você, Sacane, o que você acha sobre o filme Terra à Deriva, que a humanidade constrói foguete no planeta Terra para ir para outro sistema solar? Você acha possível? Não é possível, cara, tá? É um filme muito legal, se não me engano, é um filme sul-coreano, muito interessante, se não me engano tá na Netflix, tá? Não sei se tá ainda lá. Mas o pessoal constrói isso para livrar a Terra, né, de algum acidente, alguma coisa assim. O problema é o seguinte, cara. A Terra, ela está numa posição de equilíbrio no sistema solar. Então, você tirar a Terra de posição, você não faz ideia dos problemas outros que podem causar. Isso aí é muito interessante porque alguns anos atrás, nessa coisa de aquecimento global e tal, teve um senador americano que falou isso. Cara, a Terra tá aquecendo, por que a gente não pega a Terra e move ela um pouco mais longe do Sol? O cara falou isso, cara, um senador americano falou isso. Aí os caras, numa audiência pública com cientistas e tal, os caras falaram, cara, pô, legal até a sua ideia, mas nós vamos estar nos livrando de um problema e criando mais milhares de problemas, porque nós vamos tirar a Terra do seu ponto de equilíbrio. Então, assim, não é bom mexer com essas coisas não, tá? Mas o filme tem uma ideia muito interessante. Assistam lá que vale a pena. Bom, pelo menos, Sérgio, esse senador americano não teve uma outra ideia, que é vamos afastar um pouquinho o Sol da Terra. Podia também, né? É verdade. O difícil é chegar perto, meu amigo. Vai lá tentar pra você, tentar sorte pra você.
Pra você ver. Ô, Sérgio, por que que as fotos dessas aparições nunca são boas o suficiente? Sempre é uma... Cara, os caras já ouviram falar em iPhone 17 Pro Max. Aliás, eu tô vendendo meu iPhone 16 Pro Max, o link tá aqui na descrição. Mas, caraca, por que a galera não... Tem um porquê, cara. Eu vou te falar qual que é o porquê. O porquê é o seguinte. Primeiro, poucas são as pessoas que sabem tirar foto de coisa no céu. Entendeu? Tirar foto de objeto no céu não é algo fácil. Vamos lá, a primeira atitude intuitiva da pessoa, ela dá um zoom gigante no negócio. Ferrou tudo. Deu um zoom, já ferrou tudo. Entendeu? Você desconfigura tudo, estraga a qualidade, você perde referência, aí você não sabe se é você. Porque quando você dá um zoom, qualquer tremidinha que você der na mão, o objeto faz um risco assim na tela. Entendeu? Então, primeira coisa é essa. Segunda coisa, como o céu ele tá todo escuro, e vamos supor que você vê uma nave que tá brilhante, o celular, ele tem que compensar essas coisas. E aí a imagem não ela fica, às vezes o foco fica variando, às vezes o brilho fica variando, uma hora brilha de mais, uma hora brilha de menos. Então assim, a culpa nem sempre é da pessoa não, tá? A culpa é mesmo do equipamento e também das pessoas que não estão acostumadas a tirar foto do céu. Para tirar foto do céu, a primeira coisa que você tem que fazer, cara, é pegar o seu celular, tirar ele do automático, deixar tudo em ajuste manual. Porque aí você consegue ajustar a abertura, você consegue ajustar o ISO e a velocidade. E aí com isso você consegue fazer foto de estrela, foto legal da lua. Tem até aquele meme, né? Que o cara vê aquela luazona bonita e aí a lua no celular é um farol, né? Ofuscando tudo. Porque é isso que acontece. Então assim, as fotos de céu, elas não são boas, elas nunca vão ser, tá? Nunca vão ser. Por quê? Porque o equipamento que a gente tem, ele não foi feito para tirar foto do céu. É só por isso. Verdade. Então, para você tirar a foto do céu, você tem que mexer em muita configuração. Se tá passando uma nave aqui agora, a última coisa que você vai pensar é em mexer em configuração. Sim. Dá nem lembrar, né, Sérgio? Eu faço astrofotografia há muito tempo. E eu fiz astrofotografia na época que era filme, que a galera que nem sabe o que é isso. Antes a máquina, você tinha que abrir ela, enfiar um filme dentro dela e tirar foto. Eu tirava foto do céu, astrofotografia, fazia foto de constelação, de estrela, de cometa e tal. Legal, hein? E aí eu mandava revelar aquele filme. O cara ligava pra mim, ele revelava, imediatamente ele ligava pra mim e falava o quê? Falou, cara, você perdeu todo o seu filme, tá tudo preto. Aí eu falava, não, cara, isso aí é uma astrofotografia. Você tem que revelar ela de forma diferente. O cara, então tá. Aí quando ele revelava do jeito certo, aparecia as estrelas e tudo. Então assim, as câmeras, tudo, né? Câmera de celular, câmera digital, qualquer coisa, não foi feita para filmar o céu. Para filmar o céu. Então por isso que dá essa impressão, né? De que tudo é mal filmado, de que tudo tá tremendo. O tremendo é por causa do zoom. Sim. Então assim, fica a dica aqui, ó. Quando você vê um objeto voador não identificado, não dê zoom. Primeira coisa é essa. Porque se você der zoom, a gente perde a referência. A gente precisa ter algo parado. Então, pega aí uma árvore, uma casa, qualquer coisa, um prédio que fique parado, para a gente ter a noção de como que o objeto está se mexendo, se ele está mexendo rápido ou devagar, se ele está fazendo... Porque não tem, cara, como eu falar se um objeto está fazendo um zigue-zague ou não, se o cara meteu a câmera do celular ali, meteu o maior zoom possível. Cara, aquele zigue-zague ali não faz sentido nenhum. Ou faz, mas nós nunca vamos saber, entendeu? Sim. Sim. Então, a primeira dica, em vez de você mexer em qualquer configuração, não dê zoom. Se você já não der zoom, você tá show de bola. Tem um rapaz aqui que falou, o Fabiano disse que o OVNI só aparece pra pobre. Não é, cara. Pode pegar o melhor celular que não vai dar. Agora, dizem que o OVNI só aparece pra quem acredita. Tem uma galera que fala isso. É que nem a fada sininho, então, OVNI também. Só. É, isso aí, só aparece pra quem acredita. Aí o pessoal fala, você nunca vai ver porque você não acredita e tal. Eu falei, então, nunca vou ver mesmo. Uma pena, né? Uma pena. Queria ver, mas não vou não. Tem até, eu acho que é aquela série americana que fez sucesso pra cá, Want to Believe, não tem um negócio assim? É, o X-Files, né? É o X-Files. Aqui o X tem o cartaz famosíssimo dele, que é I Want to Believe, exatamente isso. É isso mesmo. Porque é uma série muito legal, porque
o que ela faz? Ela se baseia em relatos, só que aí ela mostra a parte investigativa dos dois lá, do Mulder e da... Esqueci o nome da outra. Porque eles vão atrás do quê? Fox, né? Fox e Mulder. Fox e Mulder. É, eles vão atrás das evidências e tudo mais e tal. Isso é muito legal, é um jeito de você... O X-Files tem essa parada aí. Bom, é legal. Ó, o John Mayer perguntou sobre as luzes de Phoenix. Boa, Luz de Phoenix é um caso também dentro da ufologia, né? Vamos dizer assim, a ufologia mundial, ela tem vários casos, tá? Emblemáticos. Então, os 3 do Brasil são emblemáticos dentro da ufologia. E as luzes de Fênix também. O que é a luz de Fênix? Um dia, lá, uma determinada noite, na cidade de Phoenix, nos Estados Unidos, começaram a ver luzes no céu e a galera começou a falar: tá vendo aquele monte de luz, aquele monte de luz, e aquele monte de luz apareceu. Beleza? Então vamos lá. O que passa... É Mulder e Scully, né? Fox Mulder e Dana Scully. É isso aí. Anos depois, a CIA ela veio a público e falou o que eram as luzes de Fênix. A luz de Fênix é um negócio chamado Psy-Ops. Nunca ouviu falar em Psy-Ops? Psy-Ops são operações... Não, Psy-Ops são operações psicológicas que são feitas por governos, tá? Para entender como que uma determinada população vai reagir a determinados fenômenos, tá? Então, por exemplo, aí é uma coisa minha, tá? Eu acredito que a Operação Prato, as luzes que eram vistas no céu, era Psy-Ops, tá? Por que eu acredito nisso? Eu só tenho uma evidência para acreditar nisso. Existia, não sei por quê, não sei por qual motivo, um escritório da CIA em Belém, no Pará. Para quê? Que loucura! Na década de 70. E a população ali... É real isso? Real, pode procurar aí, tinha. E por que escolheram ali? Primeiro, é uma população muito carente, era uma população muito isolada em termos de não ter acesso a muita tecnologia. Então, se você tacasse aquelas luzes no céu ali e tal, você ia ter um excelente, vamos dizer assim, estudo de caso, sabe? Um marco para você entender como que uma população reage a tal fenômeno. E as luzes de Fênix, para mim, não só para mim, mas a CIA também, depois de muitos anos, falou isso, tudo bem, cara. Vai confiar na CIA. Também, se o Monark estivesse aqui, ia falar, mas você confia na CIA, né? Mas tudo bem, não quer dizer nada. Mas para mim, são Psy-Ops também, entendeu? Então, isso aí acontece no mundo inteiro. Tem um outro caso famoso na ufologia que aconteceu na África, onde centenas de crianças viram luzes no céu também falam que aquilo lá são Psy-Ops. Então essas Psy-Ops, elas aparecem. Eu sei, a galera pode falar que eu sou maluco, eu tô doido, tal, não sei o quê, mas isso existe, cara. Existe. Mas mais curioso do que o Psy-Ops é por que a CIA botou um escritório em Belém do Pará. Então, existe uma história, vou deixar aqui, ó, uma dica aqui, ó, vai no Spotify, tem uma série de podcasts muito legal, tá? Sobre... Chamado BarbaCast, cara. Não, tem o BarbaCast também, mas tem o pessoal do... Ah, caramba, o Andrei, cara. Eu levei o Andrei lá no Ciência Sem Fim. Esqueci o nome do... Ele fez uma série de podcasts no Spotify sobre a Operação Prato. Ouçam lá, que ele conta toda a história e ele conta o porquê desse escritório da CIA. Existia ali uma escola, um negócio e tal, e a CIA acabou se embrenhando ali, tá? Sim. Entendi. Cara, que loucura. Porque o lance é isso aí. É muito legal o que o Andrei fez, porque ele foi investigar. Ele foi mais ou menos igual ao Arquivo X, entendeu? Então, ele foi a fundo nessas investigações aí. Obviamente, né, que... você pode ir a fundo em qualquer investigação? Pode, mas pode chegar uma hora que você vai ser barrado ou pelo Exército, ou por algum órgão oficial, por órgão de inteligência e coisa do tipo, entendeu? Mas é o jeito certo de fazer. É você se aprofundar ao máximo para não dar esse salto, né? Porque esse salto é que para mim é o problema, entendeu? Entendi. Mandar um salve aqui pro Miller Embraer, nosso parceiro lá da Embraer mesmo. Ele
Enfim, como é que você tá? Ô, Miller, como é que tá aí Parkinson, né? Como é que tá? Tá freado aí? Tá controlado, meu amigo? Um abraço aí pra você, viu, Miller? Olha, o Fabiano Oi. aqui mandou uma mensagem falando o seguinte: a NASA confirmou presença de água na superfície Não, lunar. é porque ele mandou. Você tem que ler a mensagem antes dele aí, ó. Leia aí, ó. A mensagem antes aí, ó. Aqui, né? Em 1971, Chico Xavier disse que o homem construiria bases na Lua, que alumínio, oxigênio e materiais para vidros seriam extraídos da Lua para a criação de estufas e para observarmos melhor a galáxia. Então, pera aí, vamos só ler essa aí dele. Tá. Cara, não tem problema nenhum Chico Xavier ter falado isso, porque qualquer pessoa podia ter falado isso, tá? Por quê? Porque em 1971 a gente já tinha todas as missões Apollo praticamente cumpridas, só faltava Apollo 17. Vidro na Lua é muito tranquilo de ter, porque todo lugar que tem muito impacto de asteroide, você tem rocha vítrea, então o vidro tá ali, tá? Você ter água na Lua, você ter oxigênio nas rochas e tal, isso já era uma coisa conhecida. Então, assim, o Chico Xavier, ele não falou nada que fosse algo que ninguém sabia. Todo mundo sabia disso, tá? Uhum. Isso aí. E aí, vamos lá. A NASA não confirmou presença na superfície da Lua em 2020, não, cara, tá? A água na Lua, ela foi confirmada, pouca gente sabe disso, em 1998, por uma missão dos Estados Unidos chamada Clementine, tá? A missão Clementine foi a primeira missão em 1998 a detectar água na cratera Shackleton, que fica no polo sul da Lua. Anos depois, 10 anos depois, a missão indiana Chandrayaan-1 confirmou a presença de gelo de água nessa cratera. Então não tem nada a ver com 2020. 2020 a gente já sabia que tinha água há muito tempo, tá? Então não tem essa parada não, tá? Entendi. Tem algum planeta com evidência de água, ô Sérgio? Na superfície, não. Não? Na superfície, não. Isso é a condição fundamental para ter vida, né? A vida, como a gente conhece, né, ela depende da água. Então, assim, na superfície. Então, por isso, assim, será que Marte tem vida? Na superfície, muito provavelmente não, porque não tem água. Mas na subsuperfície de Marte tem muita água. Então, pode ter vida, sim, na subsuperfície. Então, a água é fundamental para a vida, como a gente conhece, exatamente. E como é que vai para a subsuperfície de Marte? Dá para ir? Tem que furar, tem que escavar. Tem que escavar. É difícil. Ó, tem um Auricelli aqui também, tá falando pra caramba. Tem 43 anos, o que vi tinha 15. Jamais seria um drone, pois os menores drones que eu já vi eram extremamente barulhentos. Cara, você não tem como você falar disso, tá? Porque muita gente acha que drone é algo novo. Não é, tá? Drone é algo muito, muito antigo. Desde a década de 70, até antes, tá? A Força Aérea Americana já tinha drone, beleza? Então... isso é um outro ponto, tá? Muita gente, né? A gente tem uma visão de que o que a gente tá vendo aqui é o suprassumo da tecnologia. E não é, tá, cara? Não é. O setor militar de qualquer país, vamos pegar dos Estados Unidos, tá? Mas o setor militar de qualquer país, vide a China no último desfile militar deles. Eles mostraram coisa ali que a galera ficou de boca caída. Por quê? Cara, a gente não tinha nem ideia que a China tinha aquilo lá, entendeu? Eles deram só uma palhinha. Eu sempre gosto de falar disso, tá? Os Estados Unidos tem 3 grandes empresas do setor militar, que é a Lockheed Martin, a Northrop Grumman e a Boeing, tá? Todas essas têm um setor secreto, todas elas. O da Lockheed é o mais legal de todos. Ele chama Skunk Works. Vou dar uma dica aqui pra galera. Quem aqui já viu Maverick, Top Gun 2? Eu? Você lembra o começo do filme, o Tom Cruise vai naquele avião e na hora que o avião sai do hangar, na asinha lá vertical dele, tem o desenho de um gambazinho. O que é aquele gambá? É o símbolo, pode procurar aí, ó, Skunk Works. Skunk Works é o setor secreto da Lockheed Martin. Tá? E no site deles aí, se você entrar aí, vai estar escrito assim: 85% das coisas que a gente faz aqui são secretas. São secretas.
Aqui, Achou aí? Achou aí Skunkworks? Tudo aqui, ó, porque... Coloca aí. Pera aí, remover... Cadê? E aí você vai ver as coisas que eles já desenvolveram e que a gente... Porque tem coisas que eles mostram. Aí. Aí, ó. Tá vendo o gambazinho aí? Esse gambá aí... Então voltem lá no filme agora do Top Gun. E as primeiras cenas, quando o avião sai, você vai ver esse gambá desenhado aí. Tá? É o Skunkworks. É o gambazinho que significa o setor secreto. Se você entrar no site deles... Esse tem site, bonitinho. O site da Lockheed? O site da Lockheed, se você escrever Skunkworks aí no Google, vai aparecer o site da Lockheed. E aí eles têm aqui, ó. Você vai ver aí as coisas que eles estão desenvolvendo aí, ó. Eita, olha. Uma caça da NASA? Tem caça da NASA? É, eles têm muita coisa com a NASA. Muita coisa com a NASA. Tô fazendo... A Lockheed é violenta, cara. Míssil. Cara, tem coisas que a gente nem sabe o que esses caras estão... Eu sabia que eles faziam míssil, mas o resto... Helicóptero, sim. Cara, a gente não sabe nem o que esses caras estão fazendo, tá? Então, assim, você afirmar assim, ah, não, porque não existia tal coisa, tome muito cuidado quando você afirmar isso, tá? Muito cuidado. É, realmente... Tem coisas que a gente nunca nem vai saber que existe, né, Sérgio? Cara, a gente pode até daqui sei lá, cara, 40, 30, 40 anos a gente vai saber o que que é. Aí os caras vêm e falam assim, o B-2, né, cara? O B-2, aquele caça americano que jogou as bombas lá no Irã e tal. Cara, aquilo lá é um negócio super antigo, desenvolvido há muito tempo e tal, não sei o que apareceu. Agora imagina aquele negócio fazendo voo de teste. E você olhando para aquilo. Cara, aquilo é um alienígena, cara. É a nave. É a nave. Entendeu? Então, assim, tome muito cuidado, porque tem muita coisa rodando aí pelo ar que a gente não faz nem ideia do que é. Por isso que eu falo, antes de você afirmar que é alienígena, tem que matar todas as outras possibilidades. É isso. Sacane, a partir do pressuposto que os humanos podem se adaptar ao frio e o calor, será que essa evolução seria possível? Tipo, crianças que nasceram de pais que vieram do espaço, nascerem com corpos diferentes? Com certeza. Mas não existe nada relatado não, né? Só uma possibilidade. Não tem, a gente não sabe. Agora, o corpo humano, né, cara, ele sofre muito na microgravidade. Isso aí a gente sabe muito bem. Então eu sempre dou o exemplo do Marcos Pontes, né? Marcos Pontes ficou 7 dias no espaço, na estação espacial, e ele voltou cego, surdo e com vitiligo. Com vitiligo? Exatamente, cara. Ele não tinha. Então, assim, tem pessoa que volta e não acontece nada. Tem pessoa que volta e desmaia. Tem pessoa que volta e fica sem andar durante um tempo. Tem pessoa que volta e tem problema na coluna. O espaço, cara, o corpo humano, ele foi feito para viver aqui. A 1G de gravidade te pressionando. Quando você vai para microgravidade, o que vai acontecer com o seu corpo, com o meu, a gente não sabe. E isso é um problema muito grande. Como que vai ser uma gestação no espaço? A gente não faz a menor ideia. A gente sabe que mulher tem muito problema, entendeu? Então tem mulheres, muitas astronautas que já foram, e quando elas voltaram, foram examinadas, tinha problema no útero, tinha problema não sei o quê. Será que vai ser possível ter uma gestação no espaço sem problema? Não sabemos também. Então, assim, a microgravidade para o corpo humano, ela é terrível, cara. Ela é terrível. Um ser que, vamos supor que alguém nasça em Marte um dia e vir para a Terra, vai ser praticamente impossível por causa da gravidade. Aí ele vai nascer num outro ambiente. E você trazer ele daquele ambiente para cá vai ser ruim também. Então, esse é um problemão. O amigo aqui que mandou essa mensagem, ele falou assim, em algumas animações, algumas versões do anime Gundam, os seres humanos que ficaram décadas no espaço desenvolveram habilidades especiais até corpos aprimorados. Corpo aprimorado acho difícil, né? Corpo modificado, beleza, aprimorado. Aí começa a coisa, né? Aí é o Quarteto Fantástico, né, cara? Que toma uma rajada de raio gama lá, um vira pedra, o outro vira homem elástico e tudo. É isso aí. Isso é difícil. O que pode acontecer é matar a gente, porque a radiação pro corpo humano, ela não é nada boa, porque ela mata nossas células, tá? É esquisito mesmo, Você tem vontade de ir pro espaço, Sérgio? Zero. Eu tenho zero vontade. Eu tenho zero vontade.
Apesar que a gente ia ser mais leve no espaço. Aí, isso aí é bom demais. Ir pro espaço e levar uma balança, se você conseguisse pisar nela, Ia seria tirar a ótimo. foto ali e guardar pra sempre, ó. Ia mostrar sempre. Quem me chama de gordo aqui, ó, porra. Tá aí, ó, pra vocês, ó. Ô, Sérgio, o Papai Canadá fez algumas perguntas aqui. Você fica à vontade para responder, dá uma olhada no chat aí. Cara, é porque é o seguinte, cara, eu trabalho. Aliás, aí o pessoal, eu comecei a falar do T de Varginha, a galera começou a me detonar e tal. E postaram lá quando eu fui trabalhar na revista UFO. Eu trabalhei voluntariamente ainda, tá? Nem ganhei dinheiro para trabalhar na revista UFO, tá? Sim. Trabalhava voluntário. Posso considerar um ex-ufólogo, sim. Mas até o fim da vida do Gevaerd, né? Gevaerd foi o dono da revista UFO, editor-chefe da revista UFO. Eu tinha muito contato com ele e tudo mais, sempre muito respeitoso. Ele sabia que eu não acreditava, eu sabia das coisas que ele acreditava, e tá tudo bem, não tem problema nenhum com isso. Mas, cara, a ufologia, ela tem sérios problemas aí em diversas áreas. Tem pessoas que tentam enganar, não é o caso da UFO, nem é o caso do Gevaerd, nem nada disso, mas de outros setores da ufologia, que a galera tenta enganar para conseguir grana, para conseguir, entendeu? Então aí eu caí fora, porque é um negócio muitíssimo complicado. Pronto, papai, aí acaba respondendo as outras perguntas que você fez também, de uma forma indireta. Ai, olha só, nos filmes a gente vê alguns vírus e patógenos espaciais. Será que isso é possível, cara? As naves, elas são as naves espaciais, que eu digo, as naves que saem, né, da Terra. Elas são super vedadas, né? Eu acho que eu já ouvi, não sei se foi você ou se foi o Lito, falando que tudo que voa tem pelo menos 3 parafusos, né, para poder fixar. Mas tudo bem, isso aí tudo bem, mas o problema nem é esse. O problema de uma nave espacial é o antes, cara. É quando você tá fazendo ela. Então, é o seguinte, existem protocolos hoje de, por exemplo, se eu vou mandar uma sonda para Marte, aonde é um lugar que eu posso imaginar que possivelmente tenha vida, o protocolo de limpeza que essa sonda tem que ter é tipo um protocolo máximo, entendeu? Sim. Por quê? Imagina que você tá montando a nave ali, cai um fio de cabelo seu, entendeu? Você dá uma tossida e joga uma bactéria em cima daquela nave e manda isso pro espaço. Você realmente não sabe qual vai ser a reação disso, entendeu? Será que pode virar uma superbactéria? O que pode acontecer? Você não tem ideia. Então, assim, os protocolos de limpeza antes de você mandar a sonda que são importantes, tá? O que acontece? A gente tá com uma sonda em Júpiter hoje, eu falei aqui no começo, que é a sonda Juno. Qual que vai ser o fim da vida dela? Nós vamos jogar ela em Júpiter. Aí você pergunta, por que vai fazer isso? Porque em Júpiter, ao redor de Júpiter, tem uma luazinha chamada Europa. Essa lua hoje é uma das maiores candidatas a ter vida no sistema solar. Ela tem uma crosta de gelo, depois do gelo ela tem um oceano de água líquida, e ali você deve ter tudo o que precisa para a vida se desenvolver. Então, por que nós vamos jogar a Juno em Júpiter? Porque ela não passou pelos maiores critérios de limpeza, e se ela ficar orbitando Júpiter ali, de meio que desgovernada, ela pode bater em Europa. E se ela levou alguma coisa daqui da Terra, ela contamina a Europa. E aí, o dia que a gente for lá estudar, e vamos supor que a gente ache vida, a gente não vai saber se aquela vida era uma vida da Terra ou uma vida de lá. Isso já aconteceu. A missão Viking, na década de 70, ela foi mandada para Marte. E ela tinha um experimento, ela foi a única missão até hoje mandada para Marte para descobrir se Marte tinha vida. Ela levou 3 experimentos. E qual que é o resultado do experimento? Inconclusivo. Por quê? Porque ela detectou alguma coisa ali que parece vida, mas muito provavelmente foi uma contaminação enviada da Terra. Entendeu? Entendi. Então, o problema não é a nave viajando no espaço. O problema é você montar ela aqui na Terra e passar ela por esses protocolos mais rigorosos possíveis. Nenhuma tem isso. A gente teve em 2017 a sonda Cassini mergulhou em Saturno. Aí vai perguntar, por que nós mergulhamos em Saturno? Pelo mesmo motivo. Ao redor de Saturno tem uma luazinha chamada Encélado, que também é uma grande candidata a ter vida.
E a Cassini, se ela ficasse ali orbitando, meio desgovernada, ela podia bater em Encélado. Ela não passou pelos maiores critérios aqui na Terra, então ela podia estar contaminada também. Então esse que é o grande problema. E aí o que que isso junta com o negócio de uma bactéria espacial? Uma bactéria espacial vai ser muito difícil dela existir. Agora, uma bactéria humana, ou de qualquer coisa aqui da Terra, terrestre, vamos dizer assim, que foi para o espaço, foi exposta à radiação, foi exposta à temperatura, tal, o que que acontece com ela? Aí a gente não sabe. Entendeu? E aí ela pode voltar para a Terra como uma superbactéria, uma coisa assim e tal coisa. Então, só que isso aí precisa ser estudado. A gente não tem essas informações. Sim. Ela pode evoluir, né? Pode piorar, enfim, pode ser alguma. Exatamente. Porque ela pode pegar uma determinada resistência e o que a gente fizer aqui, por exemplo, de antibiótico, já não vale mais nada para ela, entendeu? Sim, sem dúvida. A gente tem um Live Pix aqui, lembrando que a gente tá sim lendo Live Pix, eu só não consigo, sabe o que eu não consigo, ô Sérgio? É colocar o Live Pix pra ler, pra fazer aquele. Sabe que passa aquele negócio? Eu não sei fazer isso. Mas eu vou ler, tá? A Paty Moreira aqui mandou o seguinte: oi, Sérgio, tudo bem? Por onde você anda, hein? Saudade do seu podcast. Parou com a parceria com o Redcast? E o Ciência Sem Fim algum dia volta? Valeu, Paty. Não parei, não. Tô lá com o Júnior lá, vou fazer uns programas com ele também. Tô aqui também. Tô ainda aí. Não tem mais podcast, né, cara? Então vou me agregando aí a galera. Ciência Sem Fim, não sei se vai voltar comigo, provavelmente não. Mas também não sei se vai voltar, não. Mas tem vários episódios legais lá, assistam todos eles lá, continuem assistindo. E tô com o Júnior também, cara. Já estamos combinando uns programas aqui pra fazer, uns 30 contra 1, uns negócios aí. E tô aqui com o Barba também, tá tudo bem. É isso, ó. Eu quero ver você tava sentindo falta do Sérgio, agora o Sérgio toda semana aqui no BarbaCast. De repente a gente firma uma. Esse dia, sexta-feira, é bom pra você ou muda muito a tua programação, Sérgio? Muda, né? Muda, porque eu viajo muito, né, cara? Dou muita palestra e tal. Mas aí a gente tenta aí. A gente tenta. De toda forma, toda semana, o Sérgio vai estar aqui para dar um pouquinho de. Trazer um pouquinho de conhecimento, tecnologia e Corinthians para a rapaziada. Opa, aí sim. Mas, ô Sérgio, eu não entendi. A gente fez um podcast, foi o único que a gente fez, conseguiu casar a agenda para fazer, né? Que foi aquele lá com o Monark e tal. Aí no dia a gente tinha até combinado ficar um pouquinho mais, acabou que você deu uma zebra, você não conseguiu ir. Você ia pro Flow, aí ia pro Redcast, eu não entendi. E também depois eu não entendi. Por que acabou a tua parceria com o Flow? Então, aquele dia lá, o que que era? Não, aquele dia lá eu tinha que ir no Redcast, né, cara? Eu tinha combinado com o Júnior lá, né? Eu tinha combinado com o Júnior já um horário lá, por isso que a gente teve que fazer mais curto ali aquele dia. Cara, ali no Flow, né, cara, essa minha agenda aí, ela começou a ficar muito complicada, né? O Ciência Sem Fim, ele ficou muito com a minha cara, sabe? Então, assim, a gente tentou colocar outras pessoas lá, as meninas lá, a Rebeca, a Patrícia e a Cláudia, chegaram a fazer uma série de programas lá. O Álvaro chegou a fazer uma série de programas lá também, entendeu? O Antônio, pessoal super gente boa e tal, só que não tava dando audiência, porque o pessoal queria, né? Quando fica com a cara da pessoa, é muito foda, né? Sim. E eu tava com esse negócio que eu tava viajando muito, fazendo palestra pra lá e pra cá e tal, não sei o quê. E acabou que eu não tava aparecendo mais no programa. E aí, por conta disso, né? O Igor lá falou, cara, pô, tá difícil assim, porque você não para. E assim, ele nunca falou pra eu parar de fazer palestra também não, entendeu? E palestra é um negócio que é muito lucrativo, é muito bom, eu gosto também, entendeu? De estar com o público, de conversar e tal. Adoro, eu sou professor, né? Professor gosta da aula, então. E aí, por isso, cara, começou a ficar meio insustentável do ponto de vista financeiro, né? Porque ele tinha que me pagar, mas eu não tava lá fazendo o programa já não dava mais view, já não dava mais lucro. Às vezes fechava um patrocínio e eu meio que não podia, porque eu tava viajando e tal. E aí ficou nessa, cara, ficou uma situação insustentável pro próprio Flow, entendeu? Porque o podcast tem que estar ali, ele tem que estar rendendo, né? E aí eu tava fazendo o quê? Eu comecei 2 programas por mês, eu entendo perfeitamente o lado deles, cara. Tanto que eu não saí brigado com ninguém, não, entendeu? Gosto demais deles lá, e o dia que me chamarem pra ela participar, eu vou numa boa.
Mas o lance eu entendo, ficou uma situação meio insustentável. Eu cheguei a apresentar alguns planos lá para eles e tal, de gravar programa fora e não sei o que, não sei o que. Não aceitaram e tudo bem também, tá? Mas aí ficou, né? Quando o programa pega muito a cara da pessoa, fica complicado você desvincular, né? E aí colocava lá as meninas, não ia ninguém. Aí o pessoal no chat ficava perguntando: cadê o Serjão? O Serjão não veio, pá, não sei, vou embora. E aí começou a ficar isso aí, começou a ficar ruim pra elas também, né? Porque também ficar todo dia o pessoal enchendo o saco assim é foda. E aí foi a melhor solução, cara. Foi a melhor solução, entendeu? Entendi. Então, se o Flow chamar, você vai menos nos dias de Redcast e BarbaCast, por favor. Não, menos nesses dias. Mas eu vou sim, cara. Se me chamarem lá, vou lá numa boaça, cara. Não saí brigado com ninguém, nem nada, nem discutir com ninguém, entendeu? Aceitei, entendi o lado dele, lógico, cara. Ele tem uma empresa, né? Tem um setor ali que o funcionário não tá vindo, que eu tava viajando fazendo minhas coisas. E você precisava ter o funcionário ali porque é ele que tava gerando as views, os lucros e tal. Então, tá, fazer o quê? É assim, cara, tem. Sérgio levou uma justa causa lá no... Mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso mesmo. Mais ou menos isso. Aqui no BarbaCast, a gente, é claro que sempre que possível, e isso é uma premissa que a gente vai fazer também com o Sérgio, né, dentro das possibilidades de fazer no estúdio, tanto eu lá em São Paulo, quando eu puder viajar, que eu tô me recuperando de uma operação, quanto como o Sérgio vindo aqui, ou se bobear a gente se encontrando em alguma cidade, né? Você vai muito a Brasília, por exemplo, de repente eu broto lá em Brasília, a gente faz alguma coisa lá também. Mas tem até estúdio tudo. Pois é, a Gabi me falou. Mas assim, a gente tem uma flexibilidade muito maior do que a rapaziada costuma ter, que a gente consegue fazer assim, ao vivo, na internet. Eu sei que a galera prefere no estúdio, mas vamos lá, né, pessoal? É melhor ter o Sergião uma vez por semana aqui, mesmo que seja online, ou não ter, porque só vai fazer quando estiver no estúdio? Então, né, é melhor ter o Sergião aqui sempre. E aí participando dos podcasts, assim, é bem diferente, porque, por exemplo, aqui você é que é a cara do podcast, entendeu? Ali no Redcast, o Júnior que é a cara do podcast. Então, assim, a minha presença agrega, é legal e tal, não sei o quê, mas não é a coisa principal. O principal é você aqui e tal, entendeu? Eu assumi, né? Muita gente veio, faz um podcast assim, assado e tal. Como eu tô nessa pegada de dar muita palestra, eu assumir um negócio e colocar minha cara de novo, vai cair no mesmo problema. Eu vou colocar minha cara, aí eu vou começar a viajar. Aí eu começo a viajar, não posso aparecer. Se eu não aparecer, o programa não dá audiência. Aí entra nesse ciclo de novo, cara. Então, lições aprendidas, né? Vamos tentar evitar isso aí. E aí, participando aqui com o Júnior e tal, aí é tranquilo. Vai estar sempre em evidência nos podcasts. Então, aproveito também a oportunidade para agradecer por você topar dessa ideia maluca nossa aqui do BarbaCast. Tamo junto. Ó, o Rodrigo Guimarães também mandou um superchat de R$ 9,99. Cara, dá mais trabalho você botar... Não dá, porque você bota 9, né? É verdade. Você foi malandro, hein? Foi malandro. 10 você muda o algarismo e aí você muda... Se botar 999, você manda... Tá certo. Eu ia falar que ia dar mais trabalho, mas na verdade não dá, não. Sergião, o Rodrigo Guimarães mandou aqui. Sergião, o que você acha... você acha que a busca por vida lá fora, nos Estados Unidos, colonizar Marte, vai além do governo? Ou depende muito do presidente querer ou barrar? Boa pergunta. Cara, assim, no final das contas, nos Estados Unidos... Vamos falar dos Estados Unidos hoje, né? Nos Estados Unidos hoje, o governo americano ele tem um setor para isso, chamado AARO. AARO que a gente fala. Que reúne aí avistamentos, casos, não sei o que, a NASA está envolvida e tudo mais. O que acontece, pessoal? É o seguinte, imagina que uma nave, né? É isso que o cara tá falando, né? De uma vida fora da Terra. Imagina que uma nave chega voando, né? Vamos pegar a parte da nave, não vamos pegar a parte dimensional. A nave entrou no espaço aéreo americano. O governo americano, através das suas forças armadas, da Força Aérea, ele é obrigado a interceptar aquele objeto, porque ele não sabe se aquilo é um inimigo, até então, né? Vamos dizer assim, né?
Ele não sabe se é a China atacando, se é a Rússia atacando, se é a Venezuela, se é um Brasil, não sabe de nada. Brasil não é, não. Brasil não é, né? Ele decola os caças dele. Então, a partir do momento que o governo americano, a partir do momento que a Força Aérea dos Estados Unidos decola os seus caças, passa a ser um problema do governo. E aí, o que o governo vai fazer com essa informação é um problema. Aí é um problema. Ele pode gravar tudo e guardar pra ele. Enfia lá aqueles sigilos aí, né? Que tem lá 200 anos, entendeu? E o negócio assim, nos Estados Unidos existe um negócio chamado FOIA. Como que é? É a Lei de Livre Informação lá. Você faz um pedido bem justificado, manda e os caras são obrigados a te passar aqueles dados lá e tal, não sei o quê. Será que passa tudo também? Também não sei. Então, assim, tem como fugir do governo? Eu acho que é muito difícil. Eu acho que é muito difícil. A não ser que sejam seres, igual o pessoal fala aí, interdimensionais, entendeu? Porque aí ele apareceu aqui na minha frente. Pô, apareceu aqui na minha casa, o problema é meu, entendeu? Eu bato nele, mato ele, faço o que eu quiser. Agora, se é uma nave sobrevoou qualquer espaço aéreo do planeta, uma nave, um alienígena entrou pela China, sobrevoando o espaço aéreo chinês, a Força Aérea Chinesa vai lá tentar interceptar aquilo, ou pelo menos entender o que é aquilo. E aí, nesse momento, passa a ser um problema do governo. E aí passou a ser um problema do governo, é ele que investe. Aí, por quê? Porque aí ele pode investir em caças mais velozes. Ele pode investir em armamentos mais potentes. Ele pode capturar... Vamos começar a viajar aqui. Ele pode capturar uma nave e fazer engenharia reversa. Ele pode capturar uma criatura e entender como ela funciona. Então, passa a ser um problema do governo. Se passou a ser um problema do governo, é ele que vai pôr grana ou não pôr grana nisso, cara. Então é isso. Entendi. Ótimo. Bom, galera, a gente tá lendo Superchat aí. Superchat também, mas a gente tá lendo Live Pix. Então é só mandar que a gente lê também Superchat, obviamente, tá? Olha só, eu vi uma pessoa falando sobre o Artemis. O Artemis 2 está confirmado para o dia 6 de fevereiro, o Marcelo Guzmão, que inclusive me mandou uma imagem que eu não vou poder publicar aqui, né? Não é que seja impublicável, mas vai dar problema, negócio de política, enfim, vai dar merda. Então, até é legal, né, ter falado da Artemis 2, porque acabaram, né, de divulgar que foi adiado para o dia 8, tá? Por quê? Pra quem não sabe, tá uma onda de frio terrível lá na Flórida, nos Estados Unidos inteiro, e por incrível que pareça, ela chegou na Flórida. A Flórida tá frio pra caramba, lá Orlando, que é um lugar quente, tá muito frio mesmo. O foguete chamado SLS, nesse sábado, ele iria fazer um negócio chamado WDR, que é o Wet Dress Rehearsal, que a gente chama de ensaio geral, tá? Só que tá muito frio. Então, devido às condições climáticas, o pessoal da NASA resolveu adiar por 48 horas esse ensaio geral. Adiando isso por 48 horas, para ter tempo hábil de você analisar os dados e tudo mais, o lançamento passou para o dia 8 de fevereiro, tá? Não tem problema, porque nesse mês de fevereiro, o lançamento ele pode acontecer até dia 12 de fevereiro, tá? Então ainda tá dentro da janela e tá show de bola. O que nós temos que esperar agora então? É o ensaio, esse ensaio geral, que vai acontecer segunda-feira, se não me engano. Depois do... Eu sabia que o pessoal ia falar. Não é 48, aqui era 72, né? Aqui, a NASA é 48 pelo menos. Só mais 48 horas, é isso aí. Então, assim, depois do ensaio geral, eles analisam os dados e aí eles vão confirmar ou não a data pro dia 8. Então, por enquanto, é pro dia 8, acabou de sair agora à tarde essa notícia. Ah, boa. Então, boa atualização aí, boa atualização. Boa atualização. Em breve o Sergião vai falar, a gente vai tentar marcar com ele pra gente fazer um lançamento aqui junto no BarbaCast, lançamento de foguete, tá? Deixa eu aproveitar aqui também, fazer meu jabá. Eu estou indo para Orlando na quarta-feira, porque eu e o Pedrão Palota, que participou com a gente lá do Barba aqui em São Paulo, nós vamos fazer duas coisas, tá? No dia 5 de fevereiro... Compra também, óbvio, né? É bom, né? 5 de fevereiro, eu e o Pedrão vamos estar na Fogo de Chão de Orlando, fazendo uma palestra pra galera, um workshop e tal, falando sobre viagem pra Lua, programa Artemis e tudo mais. No dia 8, agora por enquanto, o Pedrão estará dentro da NASA, transmitindo o lançamento lá de dentro. E eu estarei com a galera, quem quiser ir,
num lugar chamado Pier 220, que é uma das melhores vistas, um dos pontos mais exclusivos para você ver o lançamento de um foguete. Então é o seguinte, quem quiser, tem um site aqui, ó, vou passar aqui para você, que aí você põe aí pra galera. Tá bom. Vou passar aqui no chat privado aqui para você. Tá bom. Quem quiser, quem for de Orlando, quem for do Brasil e quiser ir para lá, são vagas restritas, tá? Tanto na Fogo de Chão como lá no Pier, porque é um lugar que não é grande, é pequeno, é fechado e tal. Então já tem uma galera que tá indo com a gente. Então vai lá. Lembrando que tem um extra. Dia 12 tem um lançamento, dia 11, aliás, tem um lançamento tripulado para a Estação Espacial Internacional. Nós vamos assistir de lá também. E dia 12 tem o lançamento do Vulcan, que é um foguetão também americano, e nós vamos assistir de lá também. Então, assim, você vai com a gente e ainda ganha mais 2 lançamentos para assistir se quiser. Boa. Ó, eu tô botando aqui, eu botei no chat e botei também na descrição, tá, pessoal? Boa, valeu. Quiser, manda lá que vale a pena. Eu, se não fosse véspera do aniversário do meu filho faz aniversário dia 9 de fevereiro, eu com certeza estaria lá. Primeiro que eu adoro Orlando, segundo que eu adoro o Sergião, então seria muito, muito bacana a gente acompanhar isso. Mas um dia a gente vai conseguir casar a agenda e brotar lá. Ô Sergião, eu vi que você postou um vídeo, né, no seu canal